Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho sido cobrado por algumas pessoas de algumas cidades, até na minha mesmo, a respeito do que eu penso, do que está acontecendo. E eu não gosto, sinceramente, de fazer nada movido pelas pessoas. Eu gosto de fazer sempre movido pelo Espírito. E eu estava buscando em Deus uma palavra que viesse de encontro a esse momento, e Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Marcos 4, conhecidíssimo, verso de número 40. Jesus faz duas perguntas aos discípulos. O texto diz assim: E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Você conhece esse contexto? O contexto é de um grande temporal. O verso 37 diz que, Marcos 4, havia se levantado um grande temporal de vento. Curioso que você vê que era algo que fugia do controle dos homens. Algo que estava fugindo totalmente do controle de cada um dos que estavam ali. E parecia que tudo, absolutamente tudo ia naufragar. O verso 37, a parte B do versículo, diz que as águas passavam por cima do barco. Os discípulos, no verso de número 38, eles manifestam o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando que iam morrer. Vê se não parece conosco. Parece que tudo vai naufragar, que tudo vai afundar, e nós estamos pensando que vamos morrer. Mas o que eu acho interessante é que você vê que parece que eles se esqueceram de quem estava, ou quem era que estava presente ali com eles. E se tem uma coisa que nós, como discípulos de Jesus, não podemos esquecer nesse grande vendaval chamado coronavírus, é quem é o nosso Jesus e que Ele está conosco. Mateus 28, versículo de número 18 ao 20, quando Jesus, depois de ressuscitar, ele vai subir aos céus, ele diz aos discípulos, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, você conhece o texto. E Jesus, no verso 20, faz uma promessa, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, o vento não anula a presença de Jesus. É bem verdade que às vezes parece que o vento, a dificuldade é maior do que Jesus, porque o verso 37 diz que o vento ou as águas, na verdade, passavam por cima do barco que Jesus estava por cima de onde Jesus estava. Mas veja que interessante, eles parecem que haviam se esquecido de quem estava com eles, mas uma coisa me chama a atenção, é que mesmo temerosos, eles chegaram mais perto de Jesus, porque o versículo de número 38 diz claramente que, embora Jesus estivesse na popa dormindo, eles despertaram-no. E eu acho muito curioso isso, o texto diz, e ele, Jesus, despertando. E eu acho curioso porque você vê que não foi o vento que despertou Jesus. Não foi as circunstâncias externas que despertaram Jesus. Não. O que despertou Jesus foram os discípulos. O que fez Jesus se levantar. E ele despertando, Mateus diz que ele levantando-se. Olha o que Jesus fez. Repreendeu. Aleluia. Ele repreendeu, Jesus pode repreender. Ele repreendeu o mar, ou vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Veja aqui no verso 37, a tempestade era grande. Mas no verso 39, o texto diz que Jesus, ele desperta. Mateus diz que ele levantando-se. Nós estamos vendo o tamanho desse coronavírus.
Mas no nome de Jesus nós vamos ver daqui a pouco o tamanho do nosso Jesus. E ele levantando-se. Deixa eu te dizer uma coisa, nada é maior do que Jesus Cristo. Pode ser maior do que o governo, pode ser maior do que o presidente, pode ser maior do que o governador, pode ser maior do que o prefeito, pode ser maior do que os médicos, mas não é maior do que Jesus. Jesus, despertando, repreendeu o vento. Jesus pode repreender. O texto diz, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. E houve grande bonança. Deixa eu te dizer uma coisa, vai passar. Aí Jesus olha para eles e é o versículo que nós lemos. Jesus diz assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus diz isso? Sabe por quê? Porque alguns dos discípulos que estavam ali com Jesus já haviam visto Jesus, estamos no capítulo 4 de Marcos, já haviam visto Jesus no capítulo 1, versículo 21 ao 26, libertar um endemoniado dentro da sinagoga. Alguns viram, quando acabou o trabalho dentro da sinagoga, Pedro levou Jesus para sua casa, e coisa boa é ter Jesus em casa, não é ter Jesus só na sinagoga. Ele levou Jesus para a sua casa e a sogra de Pedro estava de cama e com febre. Jesus repreendeu, veja, ele já vem repreendendo desde antes. Ele repreendeu aquela febre, ela se levantou, começou a servir. Os discípulos viram isso. Quando acabou isso, o verso de número 40 ao 42 do capítulo 1 de Marcos, diz que um leproso se aproximou, Jesus tocou naquele leproso, e o lindo é que Jesus não precisava tocar, era só Jesus falar que aquele homem ia ser curado, mas Jesus tocou. Acabou? Não, os discípulos estão vendo isso. Em Marcos 2, lembra? Jesus na casa, em Cafarnaum, e daqui a pouco baixam um leito com um paralítico na frente de Jesus. Jesus perdoa os pecados, Jesus cura a enfermidade, e os discípulos estavam vendo isso. Acabou? Não. Em Marcos 3, verso 1 ao 5, Jesus curou aquele homem dentro da sinagoga que tinha a mão mirrada, atrofiada, seca. E Jesus agora no capítulo 4, do verso 1 em diante, do verso 3 em diante, Jesus começa a pregar uma série de sermões, muitos sermões sobre fé para os discípulos. No final do dia, quando os discípulos pensam que estava tudo bem, porque os discípulos eram bons na teoria, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e diz, vamos passar para o outro lado. E agora o vento vem, os discípulos estão dizendo, vamos morrer. Jesus olhou e disse, ainda não tendes fé? Por que Jesus disse ainda? Eles estavam pensando que iam morrer, estavam pensando que tudo ia acabar, que tudo ia afundar, que tudo ia naufragar. Mas Jesus olhou e disse, ainda? O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus os estava convidando a olharem para trás. Jesus os estava convidando para olharem para trás. E hoje eu lhe pergunto, deixa eu te fazer essa pergunta, para mim e para você, que a gente está vivendo esse momento difícil. Eu te pergunto, depois de tudo que Jesus já fez na sua vida, ao seu redor, naqueles que você conhece, depois de tudo que Jesus já operou, eu te faço uma pergunta, você ainda não tem fé? Não se esqueça de quem Jesus é. Se acalme. Sejamos prudentes, como cabe a nós. Sejamos prudentes, mas confiantes no cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo. E no final disso tudo, sabe quem vai ser glorificado? Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Que Deus te abençoe. Dê uma olhadinha para trás. Não como a mulher de Ló, com saudade do Egito, com saudade de Sodoma, mas olhe para trás para se lembrar do que Jesus já fez no passado. E a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.
Não estamos no controle do homem, estamos no controle de Deus. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você. Deus te abençoe.